Bom, pessoal, caiu o nosso vídeo ao vivo, não sei por quê. Vou aguardar o Mário voltar aqui. Peço desculpa a todos aí. Não entendi por que caiu aqui. Não sei se o Instagram me derrubou a gente. Foi bem estranho. Simplesmente a conexão foi cortada, mas vamos aguardar o Mário voltar para a gente seguir com a nossa live. Interessante, né? Estávamos falando de um tema profundo e fomos derrubados aí, fomos desligados, mas não tem problema, a gente vai continuar com a nossa live, que está só no começo. Deixa o Mário aparecer novamente aí e a gente coloca ele para dentro, deixa o pessoal entrar de novo também, ó. O Mário já entrou novamente, vamos colocá-lo aqui na live. Vamos ver se deu certo. Oi, Mário, fomos derrubados, hein? Algum problema aí. A internet aqui tá boa. Eu tô rodando o teste aqui direto para conferir. Não sei o que aconteceu, mas... Aqui também tá 100%. Vai saber, né? Estamos tocando no assunto internet, aí. né? É que não é uma realidade gerada pela fonte, é pela nossa competência aqui. Mas bom, vamos lá. Vai lá. A gente Você estava falava, falando então... da física digital, você ia comentar. A diferença entre a física quântica e a física digital. Na verdade, a mecânica quântica é muito falada, né? Sim. Existem muitas pessoas que até acreditam que ela é como uma religião e pautam a sua vida em cima dela e, na verdade, não. E aí tem um outro grupo, que é o grupo dos cientistas, que critica muito esse grupo, fica esse balaio de gato. Qual que é a diferença entre a física digital e a mecânica quântica? O que a mecânica quântica não explica que a física digital explica? Ok, então isso é bem interessante porque a física quântica ela teve um papel muito importante que foi derrubar muitos dos dogmas que a ciência tinha, né? Porque a ciência ficou chocada de ver coisas se comportando de forma estranha, né? Como por exemplo na dupla fenda, se comportando como matéria e como onda, né? E na verdade se comportando como onda enquanto não estava sendo observado e medido, se comportando como matéria. E isso dá margem a muita especulação, né, do que pode ser feito ou não nesta realidade. Como você falou, alguns meio que tomam isso por uma religião e, na verdade, nenhum dogma é bom, né? Nem que se a gente transformar a física quântica em dogma, ela não vai nos ajudar, ela vai nos atrapalhar, vai ser uma pedra no caminho, da mesma forma que qualquer outro dogma. E assim como se a gente transformar a física digital em um dogma, também vai nos atrapalhar. Agora, no primeiro momento, o que a gente está fazendo é mudando o paradigma. Então, por um paradigma melhor. Agora, precisa saber que experimentar e validar as coisas é importante. E à medida que aparecer, de repente, algum dia ou outro melhor, a gente fica flexível. Não pode transformar aquilo, como você citou, numa religião, né? Então, a física quântica, ela teve um papel importantíssimo de trazer, dar um chacoalhão no mundo da física materialista, ok? Os físicos, até hoje, a maioria deles é materialista, a maciça maioria, e todas essas teorias são desenvolvidas buscando encontrar um componente material, um bloquinho, um tijolo. Mas a gente já tem a física de partículas, que já faz isso há anos com aqueles aceleradores, quebra, 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 e só acha espaço vazio, vibração e energia. A gente já tem a física quântica mostrando que é tudo onda, ou é uma onda probabilística, que só se consolida, né? Como é que é o termo? Só colapsa, né, no momento da observação, da medição, através da medição, né? Então, na verdade, isso está muito mais próximo da realidade, porque a física digital ela consegue explicar o que a física quântica não explica. A física quântica constata que as coisas se comportam como as partículas se comportam como uma nuvem de probabilidade, e a menos que sejam observadas, elas continuam como probabilidade. E quando são observadas, passam a se comportar como se fosse matéria. E a física digital explica isso, porque isso foi a maior dificuldade, e os físicos evitavam discutir, porque na época eles eram materialistas, e isso parecia muito etéreo para eles, né? Não fazia sentido. Então eles usavam os cálculos, tiravam as conclusões, mas não queriam discutir o assunto. Muitos anos se passou, a maioria ainda continua materialista, mas já tem esse grupo, vamos dizer que seja um terço dos físicos hoje, já é físico voltado a encarar a física digital com seriedade,
E por que a física digital explica isso bem? Porque ela trata a realidade como informação. Tá? Então, ela supõe que isto funciona como se fosse uma simulação, com zeros e uns, né? Tudo sendo criado a partir de fluxo de informação, com zeros e uns, e sendo renderizado numa tela holográfica tridimensional, ok? E que é exatamente um pouco como fala o filme Matrix, para quem, né, quer ter uma noção de como isso funcionaria. Aquela informação está simulando um mundo que parece material para quem nele está mergulhado. Né? E isso é que a física, e com isso a física digital consegue resolver todos os problemas, porque essa simulação, né, conforme o Tom explica, ela funciona com bases estatísticas. Né? Então, a maior parte das coisas ela é gerada a partir de probabilidades. Por isso que a realidade nossa se comporta probabilisticamente, e por isso que as nuvens de partículas são nuvens de probabilidade até que sejam medidas efetivamente, aí passam a se comportar com uma característica fixa e aí passando a parecer matéria. Né? E a física digital explica isso de uma forma muito simples, né? Fica até ridículo de tão simples que é. Você já jogou um videogame? Com certeza. Né? A maioria de nós já brincou com alguma coisa disso. Então, quando você está percorrendo algum daqueles corredores, né, de um videogame, onde tem várias portas, às vezes tem monstros, às vezes tem munição, às vezes tem uma saída, você está procurando por várias coisas ali dentro. Enquanto você não abriu determinada porta, aquilo que está lá é uma informação potencial, né, uma nuvem de probabilidade no programa do computador. Aí, a partir do momento que você resolveu entrar em uma sala, ela é renderizada para você, que equivale à renderização, é a transformação dos zeros e uns, né, das informações, em imagens. Ou seja, é legal falar isso, já tinha pessoal perguntando aí o que é renderização. Renderização é quando você transforma tudo aquilo que está calculado e apenas como zeros e uns, que você olhar para o 0 e 1, você não vai ver nada, né? Você vai ver no máximo zeros e uns. Mas nem isso você vê, porque aquilo é tudo em sinal eletrônico. E aí aquilo é transformado na tela do computador, para ficar claro, ou do videogame ou da televisão. Os zeros e uns são renderizados, ou seja, eles transformam aquilo conforme a informação, o programa codifica aquilo, em uma imagem na TV, que pode ser uma imagem estática, uma imagem com movimento, com deslocamentos, com qualquer coisa. Então, renderizar é transformar a informação de zeros e uns em algo de som, né? E no nosso caso, em toque, em sabor, né? Já fazendo a analogia com a nossa própria realidade. Então, todo mundo, cada um de nós, recebe um fluxo de informação como se fosse um aparelho de TV sinalizando determinado canal particular a partir do ponto de vista dos seus olhos. Então, a fonte ela tem um potencial tão grande que ela simula a realidade como um todo, mas ela manda um sinal individual para cada um de nós. Okay? E a gente interage com esse sinal, manda a informação de volta, ela recalcula tudo com a informação que todo mundo mandou. Então, eu estou falando algo para você e ela pega isso, joga para você, e você pega, responde alguma coisa, ela joga para mim, do mesmo jeito que está operando aqui no celular ou no computador, nesse bate-papo nosso. Então, a fonte está fazendo exatamente... Na verdade, nós estamos no microcosmo, criando um universo virtual para esse bate-papo aqui, que é muito parecido com o funcionamento da realidade maior. E com isso, ela elimina todos os problemas, né? Porque não estamos tratando de ser material ou não, tudo é informação. Então, só passa a parecer material a partir do momento que alguém entra na sala. Né? Quando eu entro naquela sala do videogame e ela é renderizada para mim, ela se materializa, ela deixa de ser informação e gera uma imagem. Né? E aí eu interajo naquela sala e vou para outra sala, vou para outro corredor. Se depois eu voltar lá, ficou tudo registrado no sistema. Se tinha munição e eu esvaziei a munição da sala para carregar minhas armas no videogame, quando eu volto lá, a sala já está vazia, não tem mais munição. Ficou guardado no sistema. Então, esse tipo de funcionamento, no caso de um videogame, é muito parecido com o funcionamento da nossa realidade. Só que com uma perfeição tão grande e com uma profundidade de mergulho tão grande, de imersão, que a gente não percebe essas diferenças. E a física digital postula isso, em geral. E a maior parte dos físicos digitais, que ainda é materialista, né, para você ter algo que funcione como simulação, é óbvio e transparente para todo físico digital, né, que mexe com sistemas de informação, que o computador não pode estar dentro do jogo. Né?
Que nem você tem o console do videogame, ou o computador, ou o celular, está na tua mão. E a imagem que está gerando o som e os movimentos está lá sendo rodada lá dentro num sistema e aparecendo como imagem e som para você. Mas o equipamento não está dentro do videogame, não está dentro do jogo. É o jogo que está dentro do equipamento. Tampouco está o piloto. Você está pilotando ali o seu personagem, o seu avião, seja lá o que for que você está pilotando no jogo. Você está fora. Você está fora e a máquina que gera está fora também. Então, isso é uma característica clara. Aquilo que a gente conhece como matéria, então, é apenas o fruto da nossa interação com as nossas 5 capacidades de percepção, né? Que é a audição, o tato, o paladar, o olfato. A gente tem 5 sentidos, né? Ou até um sexto, uma capacidade também de sentir algo mais sutil. Mas se a gente tivesse mais sentidos, a gente poderia perceber a matéria de outras formas também. É que você falou certo, são 5 sentidos básicos, né? Toque, sabor, olfato, audição e visão, né? E a gente ainda percebe pensamentos, a gente percebe os pensamentos, que não é nada disso, né? Mas a gente percebe, tudo isso que a gente percebe não somos nós, são coisas que percebemos, né? E os pensamentos também, e os sentimentos, as sensações, todas essas coisas são percebidas e são coisas que são trocadas pela consciência umas com as outras e com a fonte. E tudo isso acaba entrando no jogo aí da geração da realidade virtual. E basicamente tudo é informação e cada um desses nossos sentidos são antenas para captar uma mesma informação. Antenas diferentes que captam... Exatamente. Perfeitamente. Renderizam de formas diferentes a mesma informação. Isso. A analogia é a perfeita. Quer dizer, é como se cada sensação dessa fosse através de uma antena. Quer dizer, no caso, vamos falar de duas, que é bem evidente, né? Nós estamos ouvindo o som aqui, através dessas pequenas antenas, no meu caso. Estamos vendo através das antenas dos olhos, que são sensores, né? Na verdade, as antenas aí são sensores e estão captando coisas que estão recebendo. Mas isso é já geração virtual, ok? Porque, na verdade, o que nós estamos recebendo é um fluxo de informação exatamente como na TV, né? A TV, ela recebe os zeros e uns pelo cabo, né? Ou pelo ar, e ela tem um programa que processa aquilo na ordem já pré-combinada e gera imagem e som, né? E falamos de imagem e som sempre para ficar mais simples, mas todos os sentidos estão envolvidos nesse mesmo sistema. Isso é física digital. Física digital é você levar que a realidade é construída por informação, por sistemas informacionais, por sistemas como se fossem computacionais, só que você sabe que onde está o programa que esse negócio está funcionando, tem que estar fora do jogo, né? Não tem console de videogame dentro, né? O personagem lá dentro não consegue desenvolver um computador e fazer rodar ele mesmo. Ele tem que obedecer você, que é o piloto. E o avatar nosso faz o que quem comanda o avatar, quem percebe os pensamentos, quem raciocina, quem vê, quem ouve, e quem decide para a direita ou para a esquerda, é a consciência, é o que nós somos, né? A consciência. E o que acontece é que a gente às vezes está muito identificado com o ego, com o personagem, que a gente vai desenvolvendo ao longo do caminho, mas somos consciência, não existe outro piloto, é o que pilota. E isso está fora, está no mar de consciência fundamental, né? É parte da fonte, está lá mergulhado na grande internet de consciência, conectado, recebendo esses fluxos de informação dos outros e da fonte. Mário, basicamente então, é isso. E se a realidade, segundo a física digital, segundo Tom Campbell, se a realidade é virtual e é digital, a dúvida que muitas pessoas têm é: então ela não é de verdade? Não é para valer se ela é virtual, se ela é digital? Fatalmente, essa é a pergunta. Tanto que no começo eu já dei um alerta lá, um spoiler, que é para ninguém já sair desconsiderando a realidade isso da hora, né? É exatamente isso que a questão que você pôs é fundamental. Não existe, assim, realidade é no final aquilo que você percebe, é o que você experimenta, né? E para cada um ela acaba sendo muito pessoal, porque não importa o que esteja realmente acontecendo lá fora, né? Eu estou vivenciando aqui esta experimentação desta realidade. E para mim isso é real. E mais, não é que eu vim aqui por acidente, nem por castigo, nem por degredo, nem nada do tipo, né?
isso é criada, essa realidade virtual é criada pela fonte ao longo dos passos de evolução da fonte. A fonte evoluiu como? Ela começou vazia e tinha uma pressão para evoluir, que são os dois pressupostos da teoria, consciência e evolução, e ela começou evoluindo, começou desenvolvendo a possibilidade de armazenar e trocar informação dentro dela mesma, né? E foi evoluindo, evoluindo, e chegou num ponto que ela deu o máximo que ela podia dentro de falar com ela mesma ali, né? Porque era só ela, e aí experimentou criar consciências individuadas a partir dela mesma. Porque aí eu me percebo como consciência individuada, eu não estou alegando que eu fui o primeiro, mas vamos tomar esse exemplo, né? E aí eu percebendo que existo, que eu posso interagir, que eu posso trocar informação, né? Que eu posso pensar, né, por mim mesmo e ter ideias, né? E aí começa a evoluir, e ela obviamente não criou uma só, ela criou, sei lá, milhões, zilhões, né? Isso com a possibilidade de que essas consciências interagissem umas com as outras, porque todas estão conectadas, como eu disse, numa analogia, como se fosse uma grande rede de internet trocando informação, como se fosse um grande grupo de WhatsApp gigante, né? Basicamente um grande sistema onde a fonte se fragmenta para experimentar ela mesma, no final das contas. Isso, exatamente. Tem muito a ver com o que muito aquele pessoal mais antigo, né, das filosofias falam, né? São formas dessa consciência crescer, se desenvolver, se experimentar coisas novas, né? E a partir desse momento que nos cria, nós também temos essa oportunidade, né, de experimentar coisas, de evoluir, só que tem um teto. Você está, tipo, como se fosse... Imagina que só existisse um grupo de WhatsApp mundial e que todo mundo trocasse informação ali, ninguém soubesse quem é e se é que tem alguém, e nem percebesse que tem corpo, nada. Você manda informação, recebe, manda informação, recebe. Depois de exaurir tudo isso, chegou num ponto também que isso chegou num limite. E, numa continuidade de evolução da fonte, ela fez experimentações, que isso tem a ver também com a criação da nossa realidade já, né? Que é a possibilidade de criar realidades virtuais como essa, com regras mais... porque lá, vamos dizer, é um universo de pensamento também. Você, quando está sonhando, você cria tudo sozinho, né? Você imaginou alguma coisa, ela aparece na sua frente, né? Vamos dizer que você tem um sonho lúcido e tem um domínio sabendo que está sonhando, você pode voar, você pode fazer qualquer coisa. E só que não tem regra, não tem dano, né? E fica uma coisa que fica meio irreal, meio sem substância para efeito de evolução. Então, estava no limite. E aí, numa etapa subsequente, ela resolveu criar, experimentar com realidades virtuais. E como é que ela faz isso, né? Porque tem muitos cientistas que discutem, né, alguns de origem religiosa e outros não, que existem muitas coincidências positivas em detalhes minúsculos para que essa realidade exista. Para dar alguns exemplos, a constante gravitacional, a velocidade da luz, a distância da Terra para o Sol, né, que está o fato de ter atmosfera, o fato de ter água. Então, assim, poxa, é uma sequência infindável de coincidências que nunca existem, né, para que a coisa funcione. Então, muitos acreditam que Deus existe porque não pode ter que algo aconteça assim sem a fonte, né, tenha criado. E tem um certo fundamento porque a fonte criou experimentando. Ela foi rodando experimentações com leis da física diferentes, né, possivelmente, experimenta com a gravidade 9,8, 9,9, 9,7, sei lá, estou dando um chute só aqui. E foi infinitas possibilidades de criação. E a física digital, ela prevê isso. Então, com essas leis boladas e programadas, você dá um enter, né, metafórico, né, e faz o programa rodar. E aí ele não dá certo. Aí você roda o outro, altera, roda e não dá certo. Altera, roda e não dá certo. Até que um dia, depois de zilhões de tentativas, você roda um e ele funciona. E gera um ambiente que venha gerar um planeta, que venha gerar vida, e que gera oportunidades de avatares que possam ser plugados pela consciência para experimentação. Então, depois que isso está determinado, ela pode replicar essa realidade milhares de vezes com pequenas alterações para experimentar com vários outros tipos de realidade. E as consciências individuadas têm uma oportunidade de vir para cá
no que se chama, o Tom chama isso de fast track, pista veloz, né, pista rápida, para a evolução da consciência. Por quê? Porque aqui justamente as regras são mais amarradinhas, né? Então você percebe mais claramente entre você ter uma escolha e tomar uma decisão e ter uma consequência, você consegue ter a oportunidade de aprender. Isso é um benefício para a oportunidade de aprendizado e crescimento da consciência. Basicamente é para isso que essas realidades existem. E nós, enquanto consciências individualizadas, nós temos a oportunidade de criar a nossa própria realidade. Então, isso é verdade, a gente cria a nossa própria realidade. Olha, em enorme grau, sim. Uma coisa que é preciso lembrar e que às vezes, quer dizer, isso é uma das coisas que você falou. Às vezes quem está falando de física quântica fala que você pode materializar qualquer coisa. Né? E nós vamos aqui usar... Eu já cheguei até a ouvir o absurdo de... Olha, você cria a sua própria realidade, então por que você usa óculos? Então, e tem alguns lugares que o cara propõe largar os óculos todos lá que você não precisa e sai todo mundo sem óculos e depois acaba tendo que comprar outro. Então, então o que acontece? Veja, isso é uma má interpretação, ou talvez um exagero, porque sim, você cria a sua realidade, sim, você altera a sua realidade, mas em determinadas formas. Num sonho, você não usa óculos, você mergulha no oceano sem aparelho de mergulho, você voa, você pode ir no espaço e não falta ar para você, porque é um mundo mental, é um mundo criado e a regra é sua. Aqui, a regra foi criada genérica para gerar um ambiente tal que funcionasse de determinada forma. Então, enquanto você está habitando o personagem dentro do jogo, as regras do jogo estão valendo. Né? Uma delas é a gravidade, outra delas é que as coisas não aparecem do nada. Né? Agora, vamos falar a verdade. Assim, como no fundo, tudo é mental e tudo é consciência, nada é impossível, ok? Mas dentro da estatística do programa, tem coisas que são muito mais prováveis de ser possível fazer, ou mais fáceis, e outras que são estatisticamente muito mais raras ou mais difíceis, ok? Então, de repente, num lugar isolado, uma pessoa que evoluiu e se desenvolveu de tal sorte, ela materializa alguma coisa. Mas isso nunca vai acontecer durante o jornal, o telejornal principal, durante às 8 da noite, com todo mundo vendo, e aí todo mundo perdendo a credibilidade na realidade, ok? No geral, né, nas coisas que importam, a realidade ela segue muito bem a programação, da mesma forma que no filme Matrix, as pessoas que estão lá dentro da matriz estão pensando que aquilo é realidade, porque tudo aquilo funciona direitinho. São sempre alguns poucos que percebem e tentam escapar, né, no filme, por assim dizer. Mas aqui, na nossa realidade, não é uma questão de escapar porque você não está preso. Né? Então, como a gente estava comentando, vocês vêm para cá pela oportunidade de crescer. Porque aqui geram-se experiências. Porque qual é o nome do jogo? O nome do jogo é evoluir na direção do amor. Ok? É nessa direção que vai o crescimento. Do amor, e não é de um amor... Não é do amor, assim, simplesmente de relacionamento. Não, é o amor real. É a preocupação com o outro. É um amor fundamental. É um amor de ser. Ok? É nisso que nós estamos aprendendo. Como é que a gente aprende? Como é que a gente pode ter a oportunidade de aprender? Pela obrigação das regras do jogo de interagirmos uns com os outros. Nós começamos tendo que interagir com o pai e com a mãe, desde que nascemos. Às vezes com os irmãos, com os tios, com os vizinhos, com os colegas da escola, depois com os colegas do trabalho, depois com a esposa, com a própria família, com o marido, né? Com os filhos, com o porteiro, com o padeiro. Então, a gente esbarra uns nos outros, a gente vive numa realidade social, né? E ela é tão real quanto é possível ser e super útil, desde que a gente entenda o que a gente está buscando nela. Do contrário, a gente fica jogando perdido, batendo cabeça. Mas, assim, a questão dela ser... Né, ela não é para ser dispensada, não é real, então vou procurar outra. Primeiro, você vai poder, em toda a fase de transição, você vai poder buscar condições interessantes, mas quando você está lá, você está consciente daquilo que você é, você se desliga do personagem, você sabe que está buscando crescer aprendizado, você vai procurar situações de aprendizado úteis, de acordo com as suas necessidades. É isso que você vai procurar. Você não vai querer, eu quero nascer filho do Bill Gates, eu quero nascer neste país. Não. Você busca
o que é que você acha que pode ser mais útil aprender em determinado momento da sua evolução, e o sistema te ajuda a localizar um lugar onde a probabilidade de acontecimentos, de situações que te suportem naquela busca de evolução, né, vão ocorrer de forma relativamente natural. Né? E agora, ninguém sofre danos, né? Ninguém escolhe, eu vim aqui ser filho do Bill Gates, e ninguém escolhe, eu vim aqui ser aquele morador de rua na esquina XYZ. Né? Você escolhe... Fala. Isso é uma pergunta, inclusive, que eu ia fazer para você hoje, né? Uma pessoa que vem para esse mundo em situações desprivilegiadas, ou em situações de risco, ou em qualquer situação assim precária, essa pessoa escolheu isso, já que as coisas são fruto das nossas escolhas, as pessoas têm muita dúvida disso também. Não, é interessante, porque assim, e outra coisa, né, assim, pelo amor de Deus, né, cada um está sofrendo o pedaço, às vezes, que está sofrendo, e está buscando entendimento. Eu já passei por isso, eu sei como é que é, né, eu sei como é que é em parte, né, de acordo com a experiência que eu tive, pelo percalço que eu passei. E a pessoa, às vezes, assim, quando você está naquele momento, você não entende por que diabos aquilo está acontecendo com você, seja lá o que for. Né? Pode ser um problema com o filho, com alguém da família, ou às vezes uma doença com você mesmo. Né? Ou seja lá o que for, a condição, o lugar onde você nasceu, as dificuldades. Mas é que, assim, em geral, a gente é treinado dentro do nosso ambiente normal a ver as coisas como dificuldades, como ruins, vamos lá, a rotular de forma negativa, e dificilmente a gente olha para as coisas como positivas. Né? Mas assim, se eu estou aqui como uma consciência, passando por uma experiência, por um pacote de experiência, como o Tom chama, né? E a experiência de oportunidades de aprendizado, tudo, absolutamente tudo que ocorre nessa realidade é oportunidade de crescimento, de aprendizado e de evolução. Só que ninguém é obrigado, a gente tem livre-arbítrio, ninguém é obrigado a utilizar e a compreender. Você compreende se quer e utiliza se resolve. Né? E às vezes muita gente desperdiça. Né? Eu costumo associar isso com como você faz um suco. Né? Você faz um suco de laranja, espreme 6 laranjas, faz um copo duplo de suco, aí joga o suco fora, no ralo, e começa a mastigar as cascas. Né? Você tem uma oportunidade, uma situação, e você não aproveitá-la, né, já que está passando pela situação, no final você não vai ter danos, né? O suco nem existia, vamos dizer, era virtual, mas a oportunidade de aprendizado e crescimento, ela existe. Então, voltando de novo um pouco do track, porque o negócio acaba sendo amplo, mas as pessoas não escolhem tal situação, ok? Você quando está na fase de transição, o Tom deixa isso bastante claro, você está buscando crescimento, né? Situações para complementar. Você analisa o que você aprendeu até agora, as dificuldades que você teve, que tipo de situação, talvez, né? O que você gostaria de aprimorar. E o sistema te ajuda a te localizar uma família no local perfeito para aquilo. Então, assim, a gente eu gosto muito do que a doutora Mabel fala, que ela diz que nós não criamos a nossa realidade, nós co-criamos, né? Nós criamos em conjunto, perfeito, com a fonte, criamos em conjunto com os outros seres, com a sociedade, e nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Então, na verdade, às vezes a gente precisa passar por alguma experiência, precisa passar por alguma situação, para que dela a gente extraia um aprendizado. Eu gosto muito também do que a professora Lucilena Galvão fala, que depois que você vive uma experiência, né, você, às vezes, tem muito medo de viver alguma coisa. Você fala, não quero que isso aconteça na minha vida, não quero que aconteça, não quero que aconteça. Aí o negócio vai e acontece. Depois de um tempo, você olha para aquele acontecimento, na maioria das vezes fala, olha, não é que foi bom que aconteceu? Porque disso eu pude extrair um aprendizado. Eu não seria aquela pessoa que eu sou hoje se não tivesse acontecido. Então, de um acontecimento muitas vezes negativo, extrai um aprendizado. E a gente pode não ter escolhido estar onde a gente está agora, mas a gente pode escolher sair disso. A gente pode escolher uma nova realidade, a gente pode escolher transformar a nossa realidade atual. E acho que esse é o poder desse conhecimento. Você como você citou, cocriação é o nome do jogo, porque o jogo é interativo. Não é um jogo isolado, você não está jogando contra o computador.
está jogando, interagindo com outras pessoas. Cada pessoa que está aqui não é um fake pessoa, né? É a representação de uma consciência igualzinha a você por trás, com outro tipo de necessidade de aprendizado, né? Com outro tipo de busca de oportunidade, né? Mas são todos passando pela mesma situação, né? Localizada aqui, e interagindo e co-criando em conjunto. Isso é uma coisa clara, né? Tem coisas que você pode fazer que são individuais e pessoais, né? Se eu resolvo levantar e tomar um banho agora, é uma decisão, uma escolha pessoal minha. Se eu resolvo escolher ler este livro ou aquele, eu não estou afetando grande coisa a realidade alheia. Então é uma decisão pessoal. Decisões pessoais e temas pessoais, você tem um poder de ação direto mais individual seu na cocriação, porque vai ser sempre cocriação porque você está num ambiente que a fonte te ajuda a gerar, ok? Você não fica... No sonho, você gera tudo. Na realidade aqui, as paredes, os prédios, as cidades, o mundo e o universo são gerados pela fonte. Então você está cocriando com base nas escolhas que você está fazendo aqui. Tá? Só que, como não é um ambiente isolado, são 7 bilhões de pessoas no planeta, são 200 milhões de pessoas neste país, são 8 milhões de pessoas na cidade de São Paulo, né? 18 na grande de São Paulo, números aproximados. Então, assim, os rumos da realidade comum, eles são geridos pela vontade da maioria, né? A fonte vai ajudando a gerar as coisas, os impactos no ambiente, em função da somatória das escolhas dos indivíduos, ok? Isso não quer dizer que a gente não pesa? Claro que a gente pesa. Nós estamos somando as coisas numa direção ou na outra, e nós estamos sendo exemplo. E nós estamos evoluindo, porque o único tipo de evolução que existe é a evolução pessoal. Você não evolui o outro, você evolui a si, né? Só que evolui interagindo aqui. E tem coisas que estão acontecendo que a gente, às vezes, é aquilo que a gente não compreende, porque não somos só nós no jogo. Tem coisas que estão acontecendo, algumas aleatórias, se chove, aonde cai um raio, né? São coisas, às vezes, estatísticas do sistema. E tem outras que é pela vontade da maioria. Nós não vivemos aqui sozinhos. Agora, como é que a gente muda a nossa realidade em grande medida? Porque tem ambientes que são mais dentro do nosso alcance. Eu não resolvo nada para mudar nada na China, nem no Japão. Mas eu moro numa casa onde eu tenho a convivência com a minha família, eu tenho num prédio, numa vizinhança, e nessas localidades a minha influência é maior. Então, se eu estou evoluindo, crescendo e sendo positivo nesse ambiente, né, eu tenho 3 formas de criar a realidade aqui. Né, é a cocriação, mas olhando para o meu aspecto, é de criação. É como eu escolho perceber as coisas, né, que eu posso estar escolhendo perceber um desafio, uma oportunidade de crescimento, ou escolher um vitimismo. É como eu atuo nesse ambiente, o que eu faço, como eu me comunico com os outros, que mensagens eu dou, né, que escolhas eu faço, que impacto eu causo nos outros. Né? Eu posso estar tirando pedra ou sendo colaboração. Né? E aí isso vai gerar retorno, porque aqui a gente planta e colhe. Né? Se você é agressivo em todos os ambientes que você frequenta, você acaba gerando de volta a agressividade. Né? Para dar um exemplo só. E, por fim, a intenção. A intenção é a vontade do ser, ela muda as probabilidades dos acontecimentos futuros. Nos casos de acontecimentos particulares e pessoais, eu tenho mais força de intenção para mudar isso. E nos casos de coisas comuns, a minha força se soma com a de todos que estão puxando naquela direção, e ela fica em contra a todos os que estão puxando em outra direção. Né? Então, assim, quanto mais a gente compreender o funcionamento da realidade, trabalhar em conjunto e se relacionar bem com os outros, no que tange ao comum, né, vai ser mais fácil de realizar coisas. Mário, eu achei muito legal isso que você falou, dessa criação individual e coletiva, porque eu tenho o poder de criar individualmente, mas coletivamente, quando as pessoas vão realizar alguma meditação coletiva, alguma oração coletiva, essa união das pessoas tem esse poder também de criar, e fica até um poder maior ainda, né? Por exemplo, você vai falar, eu acho que alguns chamam de círculo de cura, ou qualquer outra coisa, por exemplo, né? Se várias pessoas se juntam com uma intenção de efetuar determinada coisa, por exemplo, a cura de alguém, né?
Então, você trabalha num grupo que costuma meditar constantemente e mandar energia, por assim dizer, ou seja o que for, mas na verdade o que você está fazendo? Vocês estão se unindo todos para intencionar a cura de determinada pessoa. Ou existem experimentos feitos com esses grandes conjuntos de meditação em cidades grandes durante um período X, e onde você vê que a estatística daquela cidade diminuiu a criminalidade. Então, todo esse tipo de coisa é possível. E da mesma forma que eu individualmente tenho força, né, eu tenho uma força desse tamanho porque é o meu tamanho, mas se eu somo com a força do outro, do outro, do outro e do outro, e se existe uma intenção comum, né, isso ajuda a puxar determinadas coisas em determinadas direções. E no final, tudo acaba, a realidade ela é muito, mesmo que a gente não perceba isso, a gente está intencionando coisas o tempo todo. E todas as pessoas estão fazendo isso. E algumas estão puxando sobre quando um determinado assunto é comum para todas, é exatamente como numa eleição, vamos dizer assim. Vamos dizer que uma eleição funcione de forma perfeita, que todos os votinhos sejam contabilizados corretamente. Tem 100 pessoas, 80 escolheram determinada reunião de condomínio, né? A maioria votou a favor, vamos fazer a obra ou não vamos fazer a obra, né? E a realidade, ela está captando as intenções. E se você, infelizmente, caiu na outra ponta, você vai ficar bem insatisfeito porque não era a sua vontade. Mas, na parte que tange ao comum, a gente não tem decisão e escolha individual, ok? Mas a gente pode mudar a realidade ao nosso redor, né? E outra coisa, você, em geral, está colhendo hoje o fruto daquilo tudo que você plantou ao longo do caminho. Uma forma de descrever o que nós somos hoje é a somatória das escolhas que você fez até aqui. Então, você pode mudar o que você fez antes? Não, já foi, né? Mas você pode fazer melhores escolhas daqui para frente e mudar o seu futuro, né? Você tem que extrair aprendizado e escolher melhor. E se perceber que errou, altera e continue aprendendo, né? Não joga fora o aprendizado, né? A oportunidade segue sendo de crescimento. E no final, se tudo der errado, né, no final você vai ter outra oportunidade de tentar continuar evoluindo, porque o jogo é evolução e não tem fim previsto. Não é um lugar que nós vamos chegar no céu, né, e acabou e aposentar. É que nem a aposentadoria. Você pensa que vai aposentar, você vai talvez receber o auxílio do INSS, mas você vai continuar trabalhando e muito. Muito legal, Mário. E existem, então, segundo a teoria do Tom, outras realidades, outras oportunidades de experiência além dessa em que a gente está hoje. É um multiverso, como eu te falei. Depois que a fonte descobriu o caminho experimentando, né, ela não quer dizer que ela experimentou uma por vez, né, ela pode ter experimentado dezenas, milhares e milhões, mas ela foi fazendo experimentações e algumas foram sendo sucateadas porque não desenvolveram ambientes propícios e outras foram sendo utilizadas. E quando ela descobre uma boa, como por exemplo a nossa, ela replica essa condição, né? Então existem outras realidades, e o Tom as visitou, né? E claro que ele visitou, assim, qual é a possibilidade da fonte ter criado dentro desse multiverso de realidades? Ele visitou dezenas, centenas, talvez milhares, mas ele não visitou todas. Nenhuma consciência da nossa habilidade aqui, por mais evoluída que seja, tem como visitar todas as possibilidades de realidade. Mas ele visita sempre estatisticamente uma quantidade que dá uma noção para ele, para poder descrever as coisas com base, não apenas em olhar uma coisa e imaginar que é aquilo, ok? Isso é um cuidado que ele costuma explicar, porque nós estamos numa realidade mental, né, de consciência, onde depende de interpretação. Então, se eu não fizer uma experimentação cuidadosa para chegar a uma conclusão, a primeira coisa que eu vejo, eu já saio alardeando que é assim. E tem milhares, milhões de outras lá, né? Se você não experimentar muitas, você não chega a alguma conclusão palpável, mas sim, existe uma infinidade de realidades mais parecidas ou mais distantes da nossa, e ele experimentou coisas mais parecidas e coisas muito diferentes, né? Ele cita um exemplo de uma realidade que ele visitou, onde ele entrou lá e experimentou ser um ser lá, e ele chegou que nas primeiras vezes ele não durava alguns minutos lá, porque era uma realidade muito violenta, né, muito, vamos dizer, a gente classificaria como ruim, né?
muito adversa. É como se você caísse no meio de uma selva cheia de animais selvagens, vamos dizer, mas criada pelos próprios seres humanos daquela realidade ali. Se quiser chamar de humanos, né? Porque são consciências, né? Na verdade, somos todos consciências. Humanos é o nome que a gente dá porque aqui se deu esse nome para o formato que a gente assume aqui. Mas existem realidades das mais diferentes formas, e sim, você pode experimentar, escolher experimentar talvez outras, isso às vezes acontece, mas ele sempre te fala o que pode acontecer, que praticamente pode acontecer qualquer coisa, e quais são aquelas coisas mais prováveis de acontecer. Em geral, as pessoas que estão nesta realidade são pessoas que já experimentaram várias vezes ao longo da evolução, né, da história, esta mesma realidade e acabam voltando para ela. Porque, de alguma forma, você já está meio traquejado. Né? Se você cai numa outra, você vai ter que começar mais zerado, por assim dizer, né? Porque pode ser muito diferente. Pode ser próximo e pode ser muito diferente. Mas sim, você pode experimentar outras, mas que, em geral, você volta, você acaba insistindo mais naquela realidade que você já está acostumado. Mas vai evoluindo ao longo da história. Né? E outra coisa, mesmo numa realidade como a nossa, veja, 7 bilhões de seres no planeta, nos mais diferentes habitats, países, culturas, religiões, né? Tem coisas horríveis que a gente vê aqui, que é um inferno na Terra, né? A gente está vendo o que está acontecendo lá no Afeganistão agora, e tem lugares que são mais ideais, né? Do ponto de vista daquilo que a gente considera, mas são sempre carimbos que a gente dá, né? Porque, na verdade, de repente, para aquela experiência que você precisa ter, aquele ambiente pode ser ótimo, e tanto é útil para alguém que, né, o Afeganistão está cheio de gente, né? É triste, é lamentável, mas está sendo para o mundo uma experiência para a gente ver e se sensibilizar e aprender a ser pessoas melhores e criar, de repente, um país melhor. Mas, assim, para alguém aquilo está servindo, né? Você fala, porra, por que o cara escolheu lá? O cara escolheu alguma coisa que ele precisava e aquilo acabou sendo efetivamente lá. Não é que ele escolheu, não, eu vou para o Afeganistão. Não é desse jeito, né, que funciona. Mas toda a realidade acaba, de alguma forma, sendo útil. Porque, veja, a gente não tem que se comparar. Evolução é um tema pessoal. Cada um vai estar no seu ponto. Né? A Lúcia Helena Galvão dá um exemplo que eu gosto muito, que ela fala, né? Tem pessoas, por exemplo, que nascem numa condição tão ruim, determinadas, né, de violência, né, de banditismo, que está na vizinhança e tudo mais, e que, assim, eu não sei se, de repente, eu, com toda essa base filosófica que eu tenho, se tivesse que nascer lá, né? Porque tem pessoas que nascem ali e acabam sucedendo na vida, viram um grande médico, viram um grande engenheiro, ou viram um grande político, sei lá. E apesar daquele ambiente, e ela fala, com toda a base que eu tenho, eu não sei se eu tivesse caído na situação de determinada pessoa, eu conseguiria extrair o suco daquela laranja do jeito que tal pessoa... Que a pessoa conseguiu. Né? Porque você está naquela situação que é mais adequada para você. De repente ela é fácil, você acha que ela é uma situação fácil, por quê? É a situação que você está precisando para aquilo que você resolveu aprender. Talvez você já tenha passado por aquilo ou por coisa pior, ou talvez ainda não. Talvez, de repente, em algum momento, você precise daquilo. Né? Mas, de novo, ninguém está amarrado à situação que nasce. A gente está cansado de ver de exemplos, né? De pessoas que estão em determinadas situações, inclusive campo de concentração, e a pessoa evolui e cresce, sobrevive e floresce. Né? E outros estão com tudo, né? Nasceram como filho do Bill Gates e não deu em nada. Né? E não aproveita. Então, não é... Porque assim, o nome do jogo não é acumular dinheiro nem posição. Né? Você pode ter o dinheiro e a posição que você ache adequado, qualquer um pode, né? O conforto que queira. Não é crime isso, pelo amor de Deus. Ninguém prega pobreza e miserabilidade. Porém, o que você está buscando aqui é crescimento, de qualidade de ser, de consciência, de qualidade espiritual, se quiser chamar assim também. Então, eu tenho que encontrar a melhor forma de viver nesse ambiente, que eu achar que seja boa para mim, e buscar o que eu realmente estou fazendo aqui, que é aproveitar as situações que se apresentam para fazer escolhas e extrair crescimento dessas escolhas. E não ficar me vitimizando ou reclamando, ou coisa do tipo. Perfeito, Mário. Para a gente finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre essas experiências do Tom,
porque é muito interessante você ver um físico que, até então, por já ter assistido o curso dele e ouvir o que ele falou, saber que ele era um físico completamente cético, que não acreditava em nada disso, e aí começou a ter essas experiências. Tem muita gente aí perguntando também que experiências foram essas, como ele teve essas experiências. Então, através de meditação, através de projeções que ele realizou, como que um cara que era 100% cético, que não acreditava nessas coisas, que era um cientista teoricamente materialista, conseguiu ter essas experiências, perceber isso, e agora está trazendo para a gente uma forma de enxergar a vida em que eu não preciso mais fazer com que a ciência brigue com a espiritualidade. A ciência é uma maneira de pesquisar a realidade, a espiritualidade é outra, a filosofia é outra, a arte é outra. Existem infinitas maneiras de eu experimentar e de eu mergulhar a fundo na realidade. Eu não preciso separar uma da outra, eu posso experimentar juntos. Então eu queria que você comentasse um pouco dessas experiências. A primeira experiência, quando ele era absolutamente cético, e ele estava fazendo a pós-graduação dele em física lá, nuclear, ele viu, porque ele trabalhava muito, dava aula, ganhava uma merreca. Então, e ele acabava tendo muito pouca oportunidade de dormir. E ele viu um cartaz sobre meditação, dizendo que tinha muitos benefícios, que você pensava mais claramente, resolvia melhor os problemas, né, era mais criativo e precisava de menos horas de sono. Né, e que você ia lá, assistia a palestra e ele te dava um caminho para você aproveitar disso, explicava do que se tratava. Ele acabou resolvendo assistir a palestra, porque ele falou, olha, não sei o que é, mas se fizer metade do que está dizendo aí, já estou no lucro. Então ele foi meio no acidente pelos benefícios. lá. Pois é, atraído pelos benefícios que eram extremamente demandados e necessários por ele. E na primeira experiência que ele teve, ali eles explicaram o que era, então que ele tinha ido em um determinado lugar, aliás, ele conta isso no livro, a banana sacrificial é o nome do capítulo, porque o pessoal da meditação transcendental pediu para ele levar uma fruta, no caso uma banana, um lenço branco e sei lá mais o que. E está lá em tal hora. E ele, $20 na época. Ele falou, tudo bem, vai. Tudo bem, $20. Se eu perder, não vou morrer por causa disso. Se tiver benefício, vamos lá, vai. Ele, quando estava lá, ele achou que ia perder o dinheiro, que tinha jogado fora, mas no final experimentou e foi até o fim, já tinha pago mesmo, né? Então ele brinca muito com isso, ele é bem humorado. E ele, assim, o cara falou um mantra para ele, que era um negócio super secreto e pessoal, e que ele falou, ele só está fazendo isso secreto pessoal para poder continuar vendendo mantra para os outros, né? E aí, no final, ele chegou à conclusão seguinte, que o mantra era apenas uma forma de ajudar a esvaziar a mente, e é mesmo, né? É algum tipo de som sem significado, que eles emprestaram para ele ali, cederam para ele, falaram para ele ficar pensando aquilo, relaxar e esvaziar a mente, que o objetivo era esvaziar a mente para poder efetuar efetivamente. As explicações iniciais de meditação são essas. Você pode chegar muito fundo e fazer muita coisa, mas o principal objetivo é entrar em contato com você mesmo e se desligar daquela base sensorial do corpo que a gente comentou antes. Você se desliga dos pensamentos, dos sentimentos, das sensações de visão, audição, tudo, e você desconecta. E aí você percebe que mesmo assim continua existindo. Bom, o que aconteceu? Ele ficou lá... Ele ficou lá acordado, né? Ele percebeu que estava desperto, estava ciente de tudo, e começou a voar, e quando ele viu, de repente alguém falou alguma coisa, ele acordou, quase caiu da cadeira, e descobriu que tinha passado 40 minutos, e ele só teve a sensação de, sei lá, 5 minutos. Né? E ele não perdeu, não dormiu em momento algum, né? Ele esteve voando por lá, consciente. E aí ele voltou e falou assim, algo aconteceu aqui. Né? Tem duas coisas acontecendo. Eu tive num nível de realidade onde eu estava ciente, não era e o tempo se passou de uma velocidade diferente, e aqui se passaram 40 minutos e eu perdi esses 40 minutos aqui enquanto estava lá, porque lá nem pareceu isso. Conclusão, ele se aprofundou nisso e depois descobriu que ele conseguia, que lá era fundamental, por exemplo, né, porque ele conseguia resolver problemas de computador lá. Ele conseguia visualizar os códigos e destacar em cores diferentes as linhas que tinham erros, e aí ele voltava para cá, pegava a listagem do computador e fazia as correções e estava tudo certo, de acordo com aquilo que ele tinha resolvido lá.
Bom, esse foi o chute de bola inicial, que ele percebeu alguma coisa. E o segundo chute foi quando ele entrou em contato com o Robert Monroe, por conta de um livro que o chefe dele deu para ler, Viagens Fora do Corpo. E eles acabaram lendo o livro do Robert Monroe e ficaram impressionados, acharam que o cara ou era um charlatão ou ele estava falando de alguma coisa que era outros níveis de realidade, né, que poderiam realmente existir. E foram conhecer o cara lá na fazenda. Descobriram que o Robert Monroe era um industrial de sucesso da televisão e do rádio, tinha dinheiro, não estava fazendo aquilo para vender livros, né? E ele queria, na verdade, arrumar alguns cientistas, né, que colaborassem com ele para montar um laboratório, experimentar com consciência, de forma séria, e provar que aquelas realidades mais sutis que ele visitava existiam. E ele mais o Tom, mais alguns colegas deles aceitaram o desafio e montaram o laboratório, e aí começou a pesquisa da consciência que ele fez lá nos anos 70, foi lá que ele começou. E eles fizeram e em troca do quê? Ele usava as horas pessoais e particulares dele, investindo no estudo, na montagem do laboratório das experiências, e em troca o Robert Monroe ensinou a eles como sair consistentemente, fazer aquelas viagens chamadas astrais, viagens fora do corpo. E com isso é que ele conseguiu fazer experimentações repetitivas e visitar, inclusive, outras realidades e tudo mais. Mas foi assim que acabou aqueles mesmos acidentes, como eu comentei no começo, que não são acidentes, que não são coincidências, que fazem parte das possibilidades de evolução daquelas pessoas, e que, no caso, ele usou para estudar, né? Como ele se evoluiu como um físico racional, ele aplicou a racionalidade e o método científico à consciência para explorar e tirar conclusões. Puta, muito legal, muito legal. Eu gostaria de passar para as pessoas agora também, que estão acompanhando a live com a gente, que elas têm a oportunidade de participar de uma palestra com o Tom, de assistir o Tom explicando a grande teoria de tudo dele, como funciona essa realidade virtual, como ele percebe, e inclusive eu que já assisti essa palestra, né, que é uma palestra gravada, posso dizer que é muito bacana porque ele mostra, através de um vídeo, como funciona essa interação do videogame. Então é uma palestra fantástica e eu gostaria de convidar todos vocês para participar. Vou pedir para o Mário dar mais alguns detalhes, mas quem quiser se inscrever, a palestra vai ser 100% gratuita. Vai acontecer, se não me engano, dias 8 e 9, né, Mário? 8 e 9, exatamente às 20 horas, é isso aí. Tá. Dia 8 e 9, agora de setembro, às 20 horas. Para você se inscrever, tá aqui no link da nossa bio do Instagram, é só clicar no perfil do Arquétipos Oficial e clicar lá no link, você vai poder se inscrever, é 100% gratuito, não precisa pagar nada. E aí você vai ter a oportunidade de estar 2 dias assistindo o Tom, transmitindo esses conhecimentos, transmitindo essas informações que vocês tiveram na live de hoje. E eu queria deixei uma perguntinha para o final, antes da gente encerrar, para dar tempo do pessoal ir se inscrevendo ali na live, que é a seguinte pergunta. Qual que é, muita gente perguntou já ao longo da live, eu quero reproduzir. Qual que é a relação, se tudo é virtual, qual que é a relação dessa nossa realidade que a gente vive com a realidade dos sonhos? Por que existem os sonhos? Qual que é essa relação entre essas duas realidades? Isso é muito interessante. E eu só quero comentar, antes de responder essa questão dos sonhos, complementando aquilo que você falou dessa oportunidade com o Tom, vai ser uma oportunidade, porque o Tom ele fala inglês, né, mas a gente fez a legenda, está bem legendadinho tudo, e eu vou estar disponível também para responder perguntas, como estamos fazendo a interação aqui hoje. Então a gente vai complementar a oportunidade de ver o Tom explicando com uma coerência lógica e sequencial do zero até o global e os impactos de forma consolidada nesses 2 dias, 8 e 9 de setembro, e nos 2 dias vamos ter um espaço para interação com perguntas e respostas sobre o tema de cada dia, que eu vou ficar disponível, o Luca vai me ajudar também, e para a gente poder captar as perguntas das pessoas e responder as perguntas relativas a cada dia, ok? Então vai rolar a palestra do Tom, e aí ao final da palestra a gente vai abrir
um tempo para você responder as perguntas. Isso, porque assim, fica muito, é praticamente impossível, eu já tentei fazer bate-papos com o Tom, com pessoas fazendo perguntas em português e tendo que traduzir, mas às vezes as respostas são longas e você não consegue lembrar e captar tudo para transmitir, não dá para fazer, não fica bom. Então, tá com legendas e a gente tem um espaço de perguntas e respostas onde quem dá o suporte sou eu, ok? Com relação aos sonhos, então, respondendo a essa pergunta, os sonhos, na minha opinião, aliás, é um exemplo que eu uso muito, porque, aliás, até cheguei a citar alguma coisa, mas todas as realidades são virtuais, né? Elas são geradas através de informação. Não existe nenhuma realidade que seja material, que esteja gerando uma realidade virtual. Não é assim que acontece. Estamos aqui num grande sonho da mente de Deus, ok? Mas não existe o risco de ele acordar, porque isso é uma metáfora, né? Não é que ele vai acordar e nós vamos apagar e desaparecer. Isso tudo é uma evolução na mente de Deus, nós somos uma criação da fonte, né? Essa fonte gera consciência e gera consciências individuadas, gera ambientes onde a gente participa, ok? Mas nós somos consciência e, portanto, retemos as mesmas propriedades da consciência fundamental. Se a consciência fundamental pode gerar uma realidade, nós, consciência, parte da consciência fundamental, podemos, no nosso nível, gerar realidades. E a gente experimenta isso todas as noites, essa propriedade da consciência de poder gerar realidades. Então, aqui, obviamente, o objetivo não é discutir os sonhos, o que eles significam, ok? Cada coisa que você passa num sonho são coisas criadas de acordo com as suas necessidades, com as suas intenções, com as últimas coisas que você viu antes de dormir, ou que você estava fixado, com solução de problemas, ou com inspiração para soluções de problemas. Ou então conteúdos arquetípicos compartilhados no inconsciente coletivo. Exatamente, porque nós estamos lá na grande rede de consciência e estamos captando coisas de todas as fontes, né? Estamos todos interconectados, né? Afinal, estamos é um grande conectados sistema. com esses grandes arquétipos e isso está nos afetando, porque em algum momento da nossa vida estamos mais conectados com uns e com outros, né? Então, o motivo da gente estar sonhando e o conteúdo é um detalhe imenso e pessoal e que, né, vocês ajudam muito o pessoal a compreender melhor isso com relação aos arquétipos. Mas, com relação ao mecanismo, né, o que é um mecanismo? O sonho é a sua consciência, né, criando uma realidade própria, que ela mesma está experimentando. Ponto. Uma realidade virtual, porque se baseia em informação. Você cria tudo. As montanhas, os mares, o céu, os vizinhos, a vizinhança, a casa, seja lá o que for que você estiver experimentando, inclusive os outros personagens, ok? No geral, estatisticamente, a maior parte dos sonhos são 100% seus, criações suas. Pode, eventualmente, se você está em contato com alguma pessoa no sonho, que ela vai participar também? Pode. Tudo é possível. Porém, e principalmente na minha experiência, eu tenho sonhos onde eu vou bem legal. Não às vezes tem pessoas conhecidas que posso estar criando ou não, mas é raro em geral. Né? Mas, de qualquer forma, a grande... para quem se pergunta, mas será que dá para realmente criar uma realidade virtual assim? Porra, se você faz isso toda noite, né? Se você faz isso toda noite, imagina se a fonte não consegue fazer uma melhor que a sua. Né? E se nós somos microcosmos inseridos nesse macrocosmo, exatamente, ele cria, o todo cria, nós criamos por consequência. Em cima como embaixo, né? Microcosmo e macrocosmo. Né? Eu acho essa frase hermética muito, muito interessante, porque existe uma crítica dos cientistas, eu não sei porquê, mas de que a física quântica só funciona a nível microscópico. Mas aí a gente tem aquela frase que diz que o que está embaixo é como o que está no alto e o que está no alto é como o que está embaixo. Será que uma coisa só funcionaria no nível microscópico, mas o nível macroscópico, a nossa realidade não é feita de um conglomerado de micros? Não é esse monte de pequenas coisas que formam essa grande coisa que é a realidade? Então, como assim algo só funcionaria a nível microscópico, né? Não tem, né? Na verdade é um grande fractal, né? Um grande fractal. Em cima com embaixo me lembra muito da questão do fractal, né? São padrões se repetindo em níveis maiores, níveis menores, né? E é tudo apenas consciência ou informação da consciência. Existem duas coisas. Ou é a consciência, que é o que nós somos e o que a fonte é, e nós somos uma parte dela, ou
o resto tudo é informação circulando na consciência e sendo renderizada na forma de imagens, sons e tudo mais. E a questão dos sonhos, a mais legal, né, independente das dificuldades ou facilidades ou ajuda, né, que você esteja tendo com seus sonhos, a questão é você está criando os seus sonhos. Né? Você está criando esse tipo de realidade com o quê? Com a sua intenção, com a sua vontade, quer você perceba isso ou não, ou faça de forma um tanto inconsciente ainda, né? Mas é você que está criando. Se você, consciência, pode criar uma realidade, e quando você está mergulhado nela, você nem lembra dessa, para você aquela que parece real, né? Exatamente. Então, como é o maior exemplo possível da realidade virtual criada pela consciência. Diariamente você faz isso. E aqui, de novo, aqui é uma realidade co-criada. Se você tiver num sonho onde você esteja participando e mais alguém esteja lá também ajudando a criar, você não vai conseguir que aquela pessoa faça o que você quer, ela vai fazer o que ela quer. Okay? Mas quando você cria todos os personagens, já me aconteceu de estar num sonho que tinha vários personagens e eu, de repente, estava mudando da cabeça de um para a cabeça de outro. Né? Eu estava dentro de um personagem, daqui a pouco eu era o outro e daqui a pouco eu era o outro. E eu experimentei vários no mesmo sonho. Então é uma coisa de louco, né? Mas bem interessante. Pontos de vista diferentes. Mas assim, os sonhos, você está criando tudo. Inclusive as pessoas com quem você conversa. Está falando com você mesmo sozinho. Mas é legal. Então, é realidade virtual. Tudo é realidade virtual. Algumas mais bem definidas do que outras, como a nossa, né? Porque a regra do jogo é mais bem definida para que seja um ambiente fast track de aprendizado, onde fique claro, né? Não está se materializando qualquer coisa de qualquer lugar aqui. Né? As coisas, em geral, elas seguem as regras do jogo. Por não isso é aleatório, tem uma ordem. Né? O cientista ele quer forçar que a resposta seja essa. Ah, não, isso só vale para o micro. Mas é ridículo. É tão ridículo que a gente consegue, não sendo cientista, rebater o cara. Pô, mas como é que é? O micro não, o macro não é formado do micro? Perfeito, acabou. O cara quebra as pernas, né? Mas ele vai inventar uma desculpa para continuar com as pernas dele inteiras. E é isso que eles fazem. Ele tem uma crença tão grande no materialismo que ele inventa desculpas como essa, esfarrapadas, para forçar uma barra. Quando na realidade é simples. É porque esta realidade comum, ela tem uma fonte de criação com regras pré-determinadas que permitem determinadas coisas e não permitem outras. Quando você sai dessas regras e sonha, você está criando uma realidade livre, né? Criada com 100% de regras por você mesmo. E existem outras regras, outros ambientes onde, por exemplo, o ambiente de transição, né? A gente vê filmes, né, que às vezes refletem muito do que eventualmente pode ser que funcione dessa forma. Né? O cara está ali, enxerga outra pessoa, mas enxerga uma pessoa que já morreu, só que a pessoa está com o formato de quando era jovem, quando era criança. Né? O jogo ali é mais livre, depende de como a pessoa se sente, como ela quer apresentar e como você está percebendo o espírito dela. E aí você está interpretando, né, em uma forma mais jovem, ou na forma de outra pessoa, ou era um homem e você está vendo agora uma mulher, até porque consciência não tem sexo, né? Você está atribuindo significados. Né? Então, é mais flexível. Agora, aqui o ambiente, né, o ambiente macro, aparentemente, dessa realidade, é mais bem fixado. Por quê? Por causa das regras do jogo, e não porque eu quero que o micro seja diferente do macro. Não. Tudo é informação. Tudo. Absolutamente tudo. E tudo é, de alguma forma, em algum nível, manipulável como informação. Mas é o jogo e não existe uma realidade mais real que essa. Essa é a realidade que nós estamos experimentando e para nós ela é real e nada é mais real do que o aprendizado, o crescimento que a gente pode extrair dela. É um dos melhores lugares para estar, para extrair crescimento de consciência. E é por isso que as consciências vêm para cá, é por isso que você, provavelmente, mesmo que não se lembre, escolheu vir para cá. Eu estou dizendo você no genérico, eu também. Né? Eu não tenho, nunca fui buscar isso, não tenho essa facilidade, essa agilidade toda, né? no mundo mais sutil. Mas assim, cara, assim, se você está aqui e é uma realidade de aprendizado e você veio para cá, o que eu quero fazer é aproveitar o melhor possível para sair daqui melhor do que entrei e experimentar outras coisas, de repente mais sutis, mais interessantes, sei lá. Né?
diferentes. O importante é aproveitar. Não existe aposentadoria, então eu tenho que continuar aprendendo. É a minha escolha. Eu não vou escolher resistir ao processo, porque resistir ao processo só causa tumulto na sua vida. O processo é de aprendizado, vamos aproveitar, vamos crescer junto, pega a onda. Vamos aprender, exatamente. Agarra a prancha e pega a onda, né? E muitas pessoas, quando começam a estudar ou a mecânica quântica, ou a própria física digital, o trabalho do Tom, falam, cara, isso é difícil, isso é complicado. Só que assim, o cara já é um físico que do laboratório conseguiu simplificar para um livro, o Mário traduziu esse livro e consegue simplificar ainda mais para cada um de vocês. E eu acho que a melhor coisa que pode se fazer é não só tentar entender tanto com a mente, mas sentir, abrir sua janela, claro, e observar na sua vida como funciona a realidade, como você consegue experienciar os momentos em que você criou uma realidade para você, né? Como são os momentos em que você consegue experienciar tudo isso que a gente está falando, porque eu acho que só entender não basta. Eu acho que é legal esse lance de abrir a janela. A Lucilena fala muito disso. Ela fala, eu consigo perceber as leis herméticas todos os dias quando eu abro a minha janela. Eu consigo perceber que o micro reflete o macro, que nós somos um microcosmo inserido num macrocosmo. Eu consigo perceber as correspondências da vida, consigo perceber que tudo é feito de ondas, de probabilidades, e que as infinitas possibilidades estão abertas a mim. Ela consegue perceber isso. Então, acho que basta abrir a porta ou olhar para o seu gato lambendo a sua orelha que você consegue perceber essa correspondência, né? É uma coisa fundamental isso aí. Ela é fantástica. Ela fala, dá alguns exemplos e faz algumas citações assim incríveis. Uma que ela fez que eu gravei para sempre porque o que acontece? É a mesma coisa. O que ela está descrevendo, o que o Tom está descrevendo, são mapas da realidade para facilitar a compreensão e a nossa caminhada através dessa floresta, que de outra forma a gente vai batendo cabeça de tronco em tronco. Com o mapa fica mais fácil, né? E uma das coisas que ela falou para mim que ficou gravada, fica gravada por quê? Porque calou fundo, porque você fechou vários exemplos seus e começou a entender que aquilo tinha fundamento. Ela fala, por exemplo, que toda a grande verdade que você descobre, né, que realmente funciona em determinada área da sua vida, seja ela qual for, né, profissional, pessoal, quando você descobre alguma coisa que fala, putz, isso é uma grande lei, né, um grande fundamento, aquilo se reflete, se você parar e for ver, ele se aplica geral, né? Em todas as áreas da vida. Não é só no microcosmo, né? Você descobre que aquilo é geral, né? Se aplica para uma porção de coisas. E assim, com esses mapas, outra coisa que você faz, né, não é para você ter que rededuzir as coisas. Quando você está compreendendo o mecanismo do jogo, todos aqueles dados da experiência de toda a sua vida, e que você nunca entendeu exatamente por que foi de um jeito ou de outro, mas quando você vê a situação, ele explica o funcionamento, você fala, não, mas isso foi aquilo. Que nem esse negócio de aprendizado, né? A realidade é de aprendizado. Eu sei disso pela minha própria experiência, pela minha própria alma, só que eu não entendia a profundidade de que isso era para tudo, na profundidade que é. Né? Mas a experiência mais difícil da minha vida, de sofrimento e de dor, eu tive uma intuição que me salvou do buraco, que foi perceber que aquilo estava acontecendo por algum aprendizado meu e das outras pessoas envolvidas. E eu falei, eu não posso fazer nada sobre as outras pessoas, mas eu posso tratar de aprender, porque eu não quero ter que passar por outra experiência como essa e nem fazer ninguém passar por ela, porque eu desperdicei essa oportunidade. E foi dito e feito, foi aprendizados gigantes. Né? E dali para frente eu não tive a menor dúvida. Mas quando eu conheci o livro do Tom e entendi, né, porque não foi na primeira passada que ficou claro para mim que essa realidade é de aprendizado, tudo bem. Mas toda a realidade é de aprendizado. Tudo, absolutamente qualquer coisa, em maior ou menor grau, contribui, desde que você esteja aberto para usar, para aprender, porque o que serve para uma determinada coisa se aplica para muitas outras também. Às vezes a gente pode não perceber no primeiro momento, mas assim, é o que você falou, a experiência nossa direta com as coisas, né, ela é fundamental, porque para a gente validar. Só que não é só experiência futura. Tudo, a partir do momento que você lê o livro e entende aquelas coisas, todas as experiências que você já teve, elas começam a cair nos buraquinhos do... Você fala, nossa,
tá tudo fazendo sentido aqui, entendeu? Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Né? E caem grandes fichas, porque as coisas estão lá, tem um monte de coisas que você já teve experiência, mas não juntou os pontinhos. E essa compreensão que ele traz te dá sentido às suas experiências, né? As boas e as ruins, né? Que pareceram boas ou ruins. Porque no final é tudo rótulo. Né? Eu costumo dizer, de um exemplo, eu vi uma situação de uma pessoa que perdeu a memória, muito drástica, e basta você fazer esse experimento mental. A gente fala que isso é ruim, que isso é bom, não sei o quê. Agora, continua olhando todas essas coisas e supõe que você esqueceu absolutamente tudo. Você não sabe nem o seu nome, quem você é, que idade você tem, se você é um ser humano. Você não sabe nada. E tudo aquilo que você achava tão bom ou tão ruim, no momento seguinte, não faz a menor diferença, porque, teoricamente, você não tem nem como atribuir, porque esses valores são todos atribuídos por você. Né? Você que está pondo rótulos. Né? Você, em vez de escolher algo como um desafio, como uma oportunidade, você está escolhendo como sendo perseguido, como sendo vítima. A escolha é sua, o rótulo, quem está colocando é você. Se você perde a memória, nem a perda de um ente querido, e vamos para o sofrimento mais radical que a gente pode ter, é a perda de um ente querido. Mas se você não lembra quem era, ele não é mais querido. Você não lembra, você não sabe. Alguém chegar para você, olha, o cara foi atropelado. O que é atropelado? Quem era o cara? Né? Assim, se você parar e se puser nessa situação, é um experimento mental, né? É simples. Basta você incorporar isso. O que você conseguiria atribuir de qualidade para alguma situação qualquer, para a pessoa, para a situação, para qualquer coisa. Não tem, né? Não tem. Você só tem as coisas por conta de um histórico. Quando a gente fala que passa pelos nossos filtros, todas as interpretações, é muito bonito, mas a gente às vezes não associa a profundidade disso. Tudo que você acha que sabe é parte dos filtros das crenças, do seu histórico, daquilo que você engoliu. Se foi aprendizado, é verdade. E se foi engolido, é crença. Né? E está tudo ali. Mas assim, quando você zera o histórico, não sobra nada. Perfeito, Mário. Gostaria de agradecer sua presença, de agradecer você disponibilizar o seu tempo, seu precioso tempo para fazer essa live comigo, para a gente levar essa informação tão preciosa às pessoas e também dar a oportunidade das pessoas conhecerem o trabalho do Tom. Como eu já disse e vou repetir, nos dias 8 e 9 de setembro, às 20 horas, a gente vai fazer um evento com o Tom. Então você vai ter uma palestra diretamente com o Tom, essa palestra vai ser legendada. Na palestra que rolou alguns meses atrás, que nós fizemos, muitas pessoas reclamaram da legenda, mas, pessoal, já gostaria de avisar quem está aqui que as legendas, elas já são incorporadas no vídeo. Então, quando você for assistir, não esquece de dar uma olhadinha na qualidade do vídeo ali, colocar em qualidade máxima, porque ele vai ser transmitido em qualidade máxima, e você vai ter a oportunidade de conhecer o trabalho do Tom pelo Tom, e depois, qualquer dúvida, vamos abrir um tempo aí para você tirar suas dúvidas com o Mário. Como eu disse, é gratuito, e é só se inscrever no link que está aí na nossa bio do Instagram. Mário, muito obrigado pela sua presença, pela sua luz aí, por estar com a gente. E muito obrigado por todas as informações que você passou. Quase tomei a mordida do gato aqui. Como é o nome dele? É Luigi. É o Luigi, tem razão. Ele aparece em todas as lives. Ele tava afim mesmo, ó. O negócio dele é brincar. Se não brinca, ele fica doido. O negócio dele é a tua orelha. É minha orelha. Valeu, Luca. Muito obrigado pela oportunidade. Realmente, para mim, é uma felicidade sempre estar trazendo as ideias do Tom, porque eu acho elas libertadoras, elas são para mim e são para muitas pessoas. Para mim, é uma das melhores coisas é os feedbacks que eu recebo de gente me agradecendo pelo esforço feito da tradução, porque permitiu que assistisse isso. É claro que é uma gratidão que flui constantemente, mas o melhor de tudo é que está sendo útil. Né? E a ideia é essa mesmo. E a oportunidade de ouvir da boca do Tom através das legendas. Cuidado com a qualidade do vídeo, porque a qualidade da legenda está boa, mas o vídeo, de preferência, nós vamos estar pelo YouTube, né? Então, que seja horizontal, né? E cuidado com a qualidade do vídeo, porque realmente pode prejudicar, porque ela está incorporada, não é selecionada por separado, é como você falou. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, é muito bacana ver tanta gente interessada
em evoluir, em crescer, em aprender, né? Gastando a noite delas investindo nesta oportunidade. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você, Luca, pela recepção, a Mabel no canal Artétipos, e estamos aí à disposição, quando houver interesse, estamos sempre aí. Muito obrigado. Fechado, Mário. Tamo junto, um abraço. E como o Mário falou, não se esqueçam das legendas, não se esqueçam de ativar o áudio do seu computador. As pessoas vão assistir live, vão assistir vídeos e começam a ver algum probleminha acontece, a pessoa já se desespera. Então, assim, a gente vai transmitir a live e vai estar tudo funcionando. Se não tiver com áudio, vê se não é o seu áudio, coloca um fone, aumenta a qualidade do vídeo que vai dar para assistir. A live vai ser 100% em boa qualidade e você vai ter essa oportunidade valiosíssima de conhecer o Tom. Ela não vai ficar gravada, né? Vai ser disponibilizada nos dias 8 e 9. Provavelmente ela fica durante uma semana disponível, eu acredito. Mas depois a gente tira do ar, então é a sua oportunidade de receber esse conteúdo direto da fonte, que no caso é o Tom. Muito obrigado, Mário. Tamo junto. Valeu, um abraço, amigo. Tchau. Tchau, Tchau tchau. pro Luiz. Pode deixar. Tchau, tchau. Vou mandar um abraço para ele. Já pulou daqui agora. Falou. Tchau, tchau. Tchau.